Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, Aconselhamento Pastoral, Mensagem de Vida, Geração JC, Louvor e Adoração, Mercado de Trabalho, Cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. Fogo estranho diante de Deus. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de iniciarmos a nossa palestra, eu quero recomendar algumas coisas. Seja um professor zeloso, conforme exorta-nos o apóstolo Paulo. Se a nossa vocação é o ensino, esmeremo-nos no ensino. Tratemo-lo com excelência, porque esta é a vontade de Deus. Não podemos ser professores apenas aos domingos, na escola dominical. Nós temos de sê-lo sempre, de segunda a sábado, preparando zelosa e excelentemente a nossa aula para que os nossos alunos possam levar para a sua casa a essência da palavra de Deus. E vá, querido professor, montando a sua biblioteca aos poucos. Consulte os nossos catálogos, veja os nossos livros, entre em contato conosco, porque nós, pela graça de Deus, temos preparado excelentes obras para o seu enlevo espiritual e para o desenvolvimento de seu ministério. Nós temos aqui, além de nossa lição, não se esqueça, nós temos o livro que a acompanha, Adoração, Santidade e Serviço. Nós temos também aqui o dicionário teológico, não se esqueça, consulte-o sempre que se deparar com algum vocábulo, com alguma palavra difícil, faça uso dele. E volto a recomendar a Bíblia de Estudo Pentecostal. O título de nossa lição de hoje, lição número 7, Fogo estranho diante de Deus. Texto áureo. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Verdade prática. O Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos do que isso é inaceitável. Na lição de hoje, querido aluno, querido professor e superintendente de escola dominical, deparamos-nos com uma história muito triste. A morte de dois obreiros valorosos, Nadab e Abiú. Estes sacerdotes do Senhor tinham muitos privilégios e já carregavam em seu coração e em sua alma algumas experiências singulares. Haviam presenciado a glória do Senhor, estiveram no Monte Santo com Moisés e acolitaram-no quando da entrega da lei. Eram obreiros que, apesar de jovens, já haviam tido experiências maravilhosas diante do Senhor. Mas, por uma razão ou por outra, eles resolveram não mais guardar a santidade do Senhor
e passaram a tratar o culto divino como se fosse algo comum, profano, sem valor algum. E um certo dia, ao entrarem no lugar santo para oferecer incenso, foram fulminados porque apresentaram-se diante do Senhor com fogo estranho. E o Senhor não tolera tal coisa. Sim, o Senhor não tolera tal coisa. A essência de nossa lição de hoje, a essência doutrinário-teológica é: não devemos apresentar diante do Santo Deus um fogo profano. Às vezes, buscando avivar a nossa igreja, a Igreja de Cristo, aliás, trazemos fogo estranho ao Senhor, ao seu povo e ao seu altar. Teologias estranhas, costumes estranhos e pecaminosos e mundanos, uma liturgia bizarra, extravagante, e com isso nós, pouco a pouco, matamos o culto que deveríamos endereçar puro ao Senhor. Teologicamente, hoje, temos muitos fogos estranhos. Nós temos a teologia da prosperidade, a confissão positiva, as várias teologias liberais, algumas com viés de esquerda, outras declaradamente comunistas, mas de forma sutil. Satanás vem usando determinados obreiros para que introduzam na casa de Deus, em nosso púlpito, às vezes em um seminário, numa faculdade teológica, esses fogos estranhos. Nós, pastores, obreiros, professores e superintendentes da escola dominical, precisamos estar atentos a tudo isso. Não podemos permitir jamais que o fogo estranho entre no altar, porque se o permitirmos, seremos fulminados pelo Senhor. Nós temos também o fogo estranho da liturgia bizarra e que causa estranheza em todo o povo. Irmãos, o nosso louvor tem de ser decoroso, decente, tem de ser acompanhado pela excelência. Quando nós executamos um instrumento, seja de cordas, percussão ou de sopro, ele tem de ser executado com toda a excelência possível. Sim, senhores. E nós devemos atentar também nas letras dos hinos e corinhos que cantamos em nossas igrejas. Essas letras são realmente bíblicas, teologicamente perfeitas, glorificam o nome de Deus ou apenas glorificam ao homem? Precisamos tomar cuidado com isso. Temos de tomar cuidado com todas essas coisas. E às vezes, sem o sabermos, introduzimos na casa de Deus o fogo estranho das vestimentas extravagantes, nada modestas, sensuais, e observamos de vez em quando um jovem com tatuagens no braço ou em outros lugares do corpo. São fogos estranhos. O mesmo Deus que recomendou a Israel: ser-me-eis santos, porque eu sou santo, continua a repetir-nos a mesma proposição que é mandamento, um mandamento claro. Ora, e às vezes deixamos que o fogo estranho de comportamentos mundanos invada as nossas igrejas. O sexo fora e antes do casamento é pecado, leva a pessoa para o inferno. Jovem, preserve-se. Cuide de si mesmo. A corrupção. Pessoas que furtam aqui, furtam ali, roubam centavos, como se tudo estivesse bem.
Você pode não estar roubando milhões, mas se rouba centavos, você será devidamente condenado por Deus. Seja puro. Devemos ser incorruptíveis em todas as coisas. E Nadab e Abiú, por haverem apresentado fogo estranho ao Senhor, foram fulminados. Morreram, perderam a alma. E os seus corpos foram removidos do lugar santo por pessoas santas. E hoje precisamos de pastores e obreiros que removam do lugar santo os que tentam e profanam o templo de Deus, a igreja de Deus. Que o Senhor nos guarde, porque eu quero e você quer chegar também a Jerusalém celeste. Nada de fogo estranho sobre o altar. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.